A Casa Faria atua há mais de 50 anos em Vossui e região, oferecendo o que existe de melhor no segmento de cama, mesa e banho. Nossa trajetória nos proporcionou grande conhecimento nesse ramo. Desde sempre, trabalhamos com as melhores marcas, e é com essa nossa experiência que desenvolvemos uma linha própria em enxovais e cortinas sob medida. Tecidos especiais, produção semi-artesanal, acabamento diferenciado fazem toda a diferença. Nossos produtos personalizados são cuidadosamente produzidos para proporcionar conforto, durabilidade, beleza e bem-estar. Aliás, bem-estar é a alma da Casa Faria. Nossa equipe conhece e está preparada para que você tenha uma excelente experiência na escolha do enxoval para a sua casa. Quer nos conhecer? Estamos localizados na Avenida Marechal Floriano, ao lado do Correio, bem no coração de Vossui. Pode nos chamar no WhatsApp 28 988 17 22 33 ou no Instagram Casa Faria Shopee. Olá, boa noite a todos que estão nos vendo através do nosso canal do YouTube, nosso Pod G. E eu quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram, chamem as amigas, os amigos, chama a família. Vamos lá no nosso canal Pod G. Ativem o sininho que vocês serão notificados assim que o programa for iniciar, ok? E aqueles também que querem nos acompanhar no Instagram, também vai lá, Pod G, começa a seguir o Instagram do Pod G, aí vocês ficam sabendo das pessoas que já passaram por aqui, dos nossos assuntos, tá? É bem bacana. Gente, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos trazendo aqui, nos estúdios da 90.5, uma pessoa que, pra mim, e creio que para muitas pessoas tem uma relevância, uma importância muito grande na nossa sociedade. Nicole Montoni Sarria. Ela é professora e intérprete em Libras. Ela tem pós-graduação em psicopedagogia. Gente, não é pouca coisa não, tá? Então, Nicole, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço a oportunidade. E nós que agradecemos, né? Por falar de um assunto tão importante quanto que nós vamos falar agora, não é? Nicole, para quem está nos vendo hoje através do nosso canal do YouTube, Pod fala para nós assim, quem é Nicole Montoni Sarria? Então, eu sou de Guaçuí, sempre morei em Guaçuí. Sou filha da Érica Montoni, minha mãe é agente comunitária de saúde. Sou filha do Marcos Vinícius, mais conhecido como Marcão, locutor. Eu sou casada com Davi Almeida, sou casada vai fazer 2 anos, tenho 26 anos. E eu sempre quis fazer algo especial em minha vida. Sempre pensei em ajudar, eu sempre pensei em ajudar as crianças de alguma forma. Eis que eu me formo em pedagogia e começo a dar aula. Só que eu sempre pensei que eu queria, se eu tiver um aluno que é surdo, mas se eu tiver um aluno com outra deficiência, então eu fui estudar. Minha mãe até brinca, menina, para de estudar um pouco. Só que a gente tem que estudar e é só o estudo, eu falo todos os dias para meus alunos, é só o estudo que leva a gente a crescer na vida. Principalmente quando a gente vem de uma família mais carente, então realmente é só o estudo mesmo que faz uma transformação na nossa vida. Com certeza, eu falo para meus filhos que eles têm que estudar até os 30. Uhum. Até os 30. O Marco Antônio venceu, ele foi até os 31. Eu me sinto muito orgulhosa, porque na verdade, quando eu pensei em entrar em Libras, eu falo até das minhas amigas que foram uma inspiração para mim. Vou até citar uma, Fica à vontade. que é a Esté, que nós crescemos juntas lá no bairro São Miguel. E a Esté formou primeiro, fez a especialização dela em Libras, e eu via ela e eu falava, gente, que coisa linda. E se eu tiver um aluno surdo, eu não quero virar pro intérprete e falar, fala com ele isso pra mim? Eu queria me comunicar com ele.
E eu fui fazer Libras não na intenção de trabalhar na área, mas pensando sempre em ter um aluno surdo. Eis que Deus me fez trabalhar na área também. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa de poder... Eu acho que é um trabalho, eu tenho certeza, que é um trabalho que você ajuda muitas famílias, não só o aluno, mas a família também. Então, o seu despertar para essa comunicação, porque filho de peixe, peixinho então, como é que é? Você também foi pro ramo da comunicação. Então, você queria se comunicar com as pessoas, não é? Então, você escolheu além dessa comunicação especial, você escolheu para agregar na sua profissão já existente? Conta, assim, o seu motivo de escolher. Então, na verdade, eu sempre trabalhei, na verdade, antes em comércio. Então, eu sempre fui comunicativa. Igual você falou, filha de peixe, peixinho é. E aí, quando eu fui ser professora, eu vi que tinha, assim, muito aluno deficiente. E eu queria fazer alguma coisa pelo aqueles alunos, né? Por aqueles alunos. Foi aonde eu fui fazer. Primeiro, eu fiz uma formação em educação especial. E depois, através da Esté, minha amiga, despertou a vontade em Libras. Interessante. E você estudando, quanto mais você se aperfeiçoava, mais você sentia que aquilo era para você mesmo? Mais eu sentia, porque Libras é assim também. Você tem que sentir aquilo ali. Exato. Todo mundo que trabalha na área fala, tem que sentir. Porque tem gente que acha que é difícil. Eu acho que é difícil. Não é difícil. Eu acho que é difícil, porque... E aí vem a questão também que, assim, eu acho que eu sou muito de falar que Deus escolhe aquilo ali pra cada pessoa. E eu lembro que meu primeiro dia de aula, eu já cheguei em casa e falei, gente, não é que eu já tô fazendo? Olha como é que eu já tô fazendo rápido, como é que eu tô pegando. Então é pra ser. Você foi se especializar aonde? Eu me especializei em Cachoeiro. Lá em Cachoeiro tinha uma escola que era uma formação... A maioria igual a Esté, essa minha amiga, tem a Franciane, a Klein... Todas nós que trabalhamos na área, estou citando elas porque são pessoas do meu convívio e que também são da área. Nós fizemos em Cachoeiro, que aí era por módulo, né? Básico, intermediário, avançado, intérprete, tradutor. São quanto tempo de estudo para você se tornar uma intérprete em Libras? Cada módulo dava em média de uns 3 meses, cada módulo. Só que a gente fala que, assim, Libras é um estudo contínuo e é prática. Por quê? Assim como na língua portuguesa muda as palavras, a gramática, a ortografia, na Libras também muda os sinais. Então, assim, é um estudo contínuo, é prática. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que falaram que já fizeram o curso, só que por não praticar acabaram esquecendo. Então, é prática. Aí depois tem a pós... Tem também letras Libras, tem o curso técnico em Libras. Então, tem várias áreas para a pessoa poder se especializar. Nossa, é bem extenso. É bem extenso. Eu tô vendo que você tá com uma blusa com uma simbologia. Eu tô aqui e tem atrás também. Como é que eu mostro aqui? Ó? Tem atrás. Tem que virar como? Aí. Aqui Interessante. Que eu amo Libras. É o sinal da Libras. Porque ontem, como foi o dia do surdo, aí nós comemoramos na escola. Nós fizemos uma pequena comemoração lá na escola, aí fizemos a camisa. Muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui, tá? Fica você agradeço. Olha, vamos falar, o dia 26. Por que o dia 26 de setembro? O dia 26 é por conta que foi o dia 26 de setembro de 1857, que foi criada a primeira escola de surdos, que hoje é o INES, no Rio de Janeiro. A primeira escola de surdos no Brasil? No Brasil, no Criada Rio de Janeiro. Quem? Foi criada por Ernest Rui. Ele que foi um francês convidado por Dom Pedro II, que veio para o Brasil a convite de Dom Pedro para poder ensinar, passar o seu conhecimento. Então, essa escola foi criada por ele. Porque ele tinha Dom Pedro, ele tinha um neto surdo. E aí, Rui, ele sabia Libras, foi um dos primeiros, só que era língua francesa.
língua de sinais francesa. E ele trouxe para o Brasil até se transformar na língua brasileira de sinais. Nossa, desde então... Desde então, porque a língua de sinais, a Libras, ela não é universal. Cada país, ela tem a sua língua de sinais, que recebe uma sigla. Aqui no Brasil, Libras, língua brasileira de sinais, somente no Brasil. Cada país recebe uma sigla para sua língua de sinais. Nossa, que interessante. Então, aí dia 26 de setembro, a gente comemora o Dia Nacional do Surdo. Do surdo. Tá. É celebrado desde quando foi instituído, né? O Dia do Surdo. Vamos falar. Numa escala, desde então. 1800 o quê? E 57, que surgiu, que foi criada a primeira escola. Primeira escola, tá. Então, 1857. Numa escala de 1 a 10, desde quando foi instituído, qual tá essa evolução, hein? Porque nós estamos em 1857 até 2023. Pois é. Mas somente em 2002, dia 24 de abril de 2002, pela Lei 10.436, que foi sancionada a lei que foi reconhecida a Libras como uma língua para comunicação entre os surdos. Até então... Então, a gente pode colocar, né, de 2002... Então, anterior a essa data... Não era reconhecida a Libras como uma língua. Então, E como que era a inclusão das pessoas que necessitavam dessa convivência no estudo? Como? A gente pode dizer, antes de 2002, Antes de 2002. a gente pode dizer que não havia inclusão. Porque antigamente eles forçavam, né, os surdos a falarem. Tem até uma foto que a gente usa muito, que é o surdo aqui com a mão amarrada, que eles amarravam mesmo a mão deles para não usar Libras, e eles eram obrigados a falarem, a serem oralizados. Então, de 1857 até 2002 não tinha essa realidade, essa visibilidade, esse incentivo, ou porque tudo no Brasil tem que ter lei, né? Tudo no Brasil tem que ter Tudo lei. tem que ter uma lei, como se fosse assim, é obrigatório. E não pelo amor de se incluir uma pessoa naturalmente na sociedade. Não. Tem que ter uma obrigação. Não. E mesmo assim, já respondendo sua pergunta, eu daria uma nota de 0 a 10, daria 6. Você tá sendo otimista. 5 a 6. É. Por quê? Porque temos muitas conquistas. O dia 26 é uma data para se comemorar pelas conquistas? Sim. Mas tem muito ainda a evoluir. Já evoluímos bastante, mas ainda tem muito a evoluir. Eu acho que tem mesmo. Vamos lá. E nós estamos preparados para essa inclusão? Eu digo que a gente está a caminho. Estamos engatinhando. Estamos engatinhando para essa inclusão. Porque um desejo de todas nós intérpretes. Inclusive, eu tenho uma amiga, vou citar ela aqui, que eu conheci ano passado, que é uma surda. É uma surda e olha só, ela é oralizada, ela é mestre em educação. Ela trabalha na Superintendência de Iguaçuí. Ela já fez um documento e encaminhou para o governo pedindo, porque para a gente conseguir mesmo que a Libras ela realmente seja inclusa de verdade, a gente precisa que a Libras vire um componente curricular nas escolas. Igual nós temos português, matemática, já que a Libras é uma língua, ela precisa ser um componente curricular nas escolas. Até mesmo porque, como que a gente se comunica com o surdo? Outras crianças? Sim. O surdo vai se comunicar somente com o intérprete? Porque se virar uma lei e tiver isso como sendo uma matéria didática, tô falando certo? Certo. As pessoas, as outras crianças vão aprender também a se comunicar com Também. com Aí os acaba coleguinhas. o quê? Que nós, intérpretes, como nós estamos na sala o tempo todo ali acompanhando o aluno, interpretando tudo que é dito pelo professor ou que é dito por um colega,
a gente acaba ensinando para eles, porque eles perguntam. E as crianças, elas amam Libras, tá vendo? A gente fala que o preconceito, ele vem do adulto. Porque a criança, ela ama. Você chega na escola, a primeira coisa... Tia, como é que faz isso? Tia, como é que faz aquilo? E você tá lá interpretando o hino, fazendo a interpretação do professor. E eles estão juntinho com você, te imitando. Eles são apaixonados. Você hoje trabalha na rede pública do município de Iguaçuí. Eu trabalho na escola Anísio Teixeira. Eu sou professora do 5º ano, no Vespertino, e de manhã eu sou intérprete da Isabela, que tem 7 anos, no primeiro aninho dela. Quantos profissionais nós temos em Iguaçuí, como você? Em Iguaçuí, porque o surdo, ele tem direito a 3 profissionais. Então, ele tem direito ao professor DA, que é o professor de deficiência auditiva da sala de recursos. Ele tem direito ao intérprete, que é o que acompanha ele na sala, faz toda a interpretação. E nós temos também um instrutor de Libras, que é quem vai ensinar Libras para aquele aluno. Porque a gente tem até hoje muitos surdos que eles não sabem Libras. Por quê? Na escola não foi ensinado, ou às vezes, dependendo da época, não tinha também esses profissionais. Então, ele tem direito a 3 profissionais. Então, na rede pública, temos eu mais uma intérprete, porque temos 2 alunas na rede pública, e uma professora e instrutora de Libras, que é até a Rosemárcia, no Anísio Teixeira. E temos na rede estadual, no Monsenhor, nós temos 2 alunos surdos, e temos lá para ele 4 profissionais, 2 intérpretes, uma para cada, um instrutor que ensina os 2, é professor dos 2, e uma professora de DA, que é professora dos 2. E no estadual, que é o Antônio Carneiro, nós temos também 2 alunas surdas. Temos uma que é do curso técnico em Libras à noite e uma do ensino regular. Então, 2 intérpretes para cada uma, um professor instrutor para cada um, para as 2, e uma professora DA para os 2. Então, nós temos quantos alunos em Iguaçuí? Em Iguaçuí, então, nós temos 6 alunos surdos 6 alunos que estão matriculados na escola. Que estão matriculados. Fora isso os que não estão. Porque, por exemplo, os nossos 2 professores de instrutores em Libras da rede estadual são surdos. Que a preferência desse cargo é para pessoa surda. Então, os 2 são surdos. Olha, interessante. Então, quantos alunos nós temos? Nós temos 6 hoje em Iguaçuí. Como é que é? Não é catalogado, registrados. Matriculados. Matriculados. Perdão. Mas temos alunos, mas temos também os que já não estudam mais, né? De Iguaçuí. E antes, nós estamos falando do hoje. Uhum. E os anteriores a essa lei que se fez necessário um profissional na sala de aula. Como estão essas pessoas hoje? Então, os que eu convivo, os que eu conheço, eles pegaram a época que tinha que já tinha um intérprete, não tinha um instrutor, mas tinha um professor da sala de recurso, tinha um intérprete, mas eu já ouvi minhas amigas que já estão mais tempo na área falarem que tem alunos que na época delas surdos, que eles na época, por exemplo, da APAE, que o método que era implantado, porque era antes da lei, né? Era só oralização, eles não tinham o direito de usar Libras. Então, não tinha esse acompanhamento. Nós vamos falar esse negócio de oralização, tá? Uhum. Uma pergunta. Uhum. Surdo é o termo correto para se referir à pessoa com perda total de audição? Nós temos o surdo e nós temos o deficiente auditivo. O deficiente auditivo é aquele que tem uma perda auditiva. Às vezes não escuta em um ouvido, né? E nós temos o surdo, que não escuta, aquela pessoa que não escuta nada. Então, são dois métodos São de trabalho. 2 de trabalho. Nós temos 2 aí. O surdo e o deficiente auditivo, que é o que tem a perda auditiva. Aí você trabalha em Libras com... Os 2 têm os direito. Os 2 têm direito. Quanto de intérprete, porque às vezes ele tem uma baixa audição.
dependendo do que um professor falar, ele não consegue escutar. Então, necessita também do intérprete. Ele também tem direito. Quanto surdo, quanto deficiente auditivo, tem os mesmos direitos. Tá. E é possível a pessoa ser mudo e não ser surdo? Sim. Ou ser surdo e não ser mudo? Vamos inverter. Vamos esmiuça isso pra gente. Na verdade, é até algo que eu acredito que muitos não saibam. Porque eles sempre falam surdo-mudo, ó o mudinho. Isso é errado. O correto é falar surdo. Por quê? Ele não fala porque ele não desenvolveu, ele não tem audição. Então, por isso ele não desenvolveu a fala. Porque uma criança, igual, por exemplo, ela está aprendendo a falar. Ela repete aquilo que ela está escutando da sua família. Exato. E o que acontece? A mudez, o mudo, é um outro problema. Aí tem a ver, né, com as suas cordas vocais. É uma outra situação. Então, nós temos, por exemplo, um surdo que se ele for de uma fono, se a família quiser trabalhar com ele a oralização, ele vai se desenvolver. Não vai falar um português igual o nosso, mas ele vai desenvolver a fala perfeitamente. De uma forma, assim, que ele consiga se comunicar até mesmo com pessoas que não saibam Libras. Libras é uma linguagem ou Libras é um idioma? Libras é uma língua. Uma língua. É até muita dúvida. Às vezes a gente escuta muito. Uma linguagem. Não. Libras é uma língua, porque ela tem estrutura gramatical própria, independente. Então, Libras é uma língua. Interessante isso. Bom, a gente tem que falar mais sobre isso. Tem. Eu tô até muito feliz de você ter convidado. Porque é um tema até hoje. Uma coisa que eu fico assim, apavorada. Mas é igual eu falei, estamos a caminho e vamos evoluir ainda mais. Mas às vezes eu tô lá interpretando, ou minhas colegas, e a gente escuta assim, a tia da mímica. Não é mímica, é uma língua. O surdo, eu sempre falo com as crianças lá na escola. Ó, a gente tá falando. A voz do surdo é a Libras. Então é levar a sério, é uma língua, não é uma mímica. É verdade. E por exemplo, eu tornei-me mais atenta quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela, no dia da posse até mesmo, ela falou em Libras, né? Se pronunciou em Libras. E até então, em todas as ocasiões, você via intérprete de Libras acompanhando as autoridades. Deu-se uma maior visibilidade para o profissional e para a pessoa em si? Com certeza. Porque até hoje, às vezes, as pessoas não sabem o que é Libras. Estamos em pleno século XXI, 2023, e tem ainda pessoas que não sabem o que é Libras. Então, através da Michele Bolsonaro, com certeza, passou a ter uma visibilidade maior para essa área. Até mesmo a gente vê em shows, né? Já tem shows levando o profissional de Libras, né? Na verdade, a gente fala Libras. Mais uma vez, né? Estamos a caminho, mas eu espero que no futuro bem próximo a gente vai falar assim, agora sim a inclusão está acontecendo. Porque Libras era para ter um profissional, tradutor e intérprete, nos hospitais, nas prefeituras, nos bancos, em todos os lugares, quanto setores públicos, principalmente, e privados. Isso é um fato, uma realidade, né? E por que não se adequá-la? Tem muitas coisas ainda, muitas situações ainda que precisam ser desenvolvidas. Nós estamos em pleno século XXI, 2023, ainda tem coisas que andam na base da carroça ainda, né? Verdade, infelizmente. Infelizmente. As pessoas não se atentaram ainda à necessidade de vários tipos de inclusão. Porque se fala muito em inclusão, mas se pratica pouco, né? Se pratica pouco. É muita burocracia, você acha? Ou é um pouco de força de vontade? Eu não digo que é muita burocracia. Porque nós temos profissionais, nós temos profissionais em formação que se interessam pela área. Então, assim, eu vejo que é um pouquinho de falta de olhar para aquilo ali mesmo. Do olhar, né? Do olhar. Porque é igual eu falo, o surdo, ele é uma pessoa normal, ele só é surdo, ele só não escuta.
mas ele tem total capacidade, ou até mais que uma pessoa dada como normal. Então, o surdo, às vezes a gente até fala, né, da inclusão, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o capacitismo. Porque, às vezes, a gente coloca muito ali. Ai, porque ele, né, é um surdo. Ai, ele é surdo e conseguiu vencer isso, porque ele é surdo. Não, ele conseguiu vencer, ele é uma pessoa normal. Ele é surdo, mas ele é uma pessoa normal. Temos que falar mais nesse assunto. Muito. Como você falou, que as crianças, elas não têm preconceito nenhum em relação a isso. Nenhum. Porque tô falando das escolas, né? É o olhar, é o estar ali, é o estar vendo, participando, né? Porque as crianças gostam de participar, gostam de ajudar o coleguinha, não é? Então elas aprendem muito isso, né? Perdão. E por que foi instituída a cor azul para os surdos? A cor azul, na verdade, é porque antigamente os surdos quanto os deficientes físico, intelectual, eles eram considerados monstros. Muitos eles eram mortos. Eles eram jogados de penhasco. Isso real. E aí, na época, eles colocavam uma faixa azul no braço dessas pessoas pra assim, esse é diferente, esse é um monstro, esse tem problema. E aí, a cor azul. E a cor azul hoje, no mês de setembro, que a gente fala o setembro azul, ele vem mostrar pra gente essa maior visibilidade que a gente deseja em Libras. E ele vem pra gente poder refletir, né? Sobre as conquistas que os surdos conseguiram e as lutas que eles vieram e até hoje vêm buscando. Igual eu falei, já melhorou muito em comparação a anos atrás. Mas tem muito ainda a melhorar. Nós temos que falar mais sobre isso com os governantes, né? Falar sobre as condições, porque existe lei, existe decreto, mas cadê a prática, né? Precisamos falar sobre isso. Você me diz uma coisa, na sua vida diária, como intérprete em Libras, qual foi assim, o seu momento de maior felicidade? De surpresa e felicidade? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um aluno, comecei a trabalhar com o Marcelo. E uma maior felicidade pra mim que foi assim, eu trabalhava com ele, não era intérprete, eu era professora de DA. E aí o DA, pra trabalhar, a gente trabalha o português, né? Faz essa intermediação. O que é DA? DA é deficiente auditivo, Tá. É o professor de deficiente auditivo. Professor DA é professor... Que é o professor especializado da sala de recursos. Uhum. E o Marcelo, ele segurou assim pra gente fazer, né? Que a gente se colocar a mão aqui, ó, coloca em você. E se a gente falar, ó, a gente escuta perfeitamente, a gente sente. Aqui? Assim, ó, pega aqui. Aqui. A gente sente perfeitamente o que a gente tá falando. E assim, com o surdo, a gente trabalha a oralização. E eu falei com ele, Marcelo! Aí ele, Marcelo! Eu quase chorei. Porque assim, olha que alegria, você tá ali do lado. E todos os surdos que eu trabalhei, eles não se sentem diferentes de ninguém. De ninguém. Claro que tem alguns, né, quando tá chegando na fase de adolescência e tem o intérprete ali do lado, eles ficam um pouco com vergonha. Porque, bem ou mal, eles ficam pensando assim, por que essa pessoa tá aqui toda hora do meu lado? Então, é importante ter esse vínculo também, assim, pra ele gostar de você, porque já tá em outra fase. Mas, igual agora que eu tô trabalhando com a Isabela, que é na educação infantil, Vera, ela é tão esperta que a maioria dos professores perguntam assim, e ela acompanha a turma? Ela é até mais desenvolvida que muitos alunos dados como normais. Ai, que legal, né? Muito legal. E aí, com ela tá, né? Ela, como ela tem 7 anos, tá introduzindo a Libras na vida dela. E cada conquista que ela faz, que você faz, mostra um objeto pra ela, pede pra ela sinalizar e ela consegue, é uma alegria muito grande. Porque você vê assim, que ela vai conseguir se virar sozinha depois. Vai ser independente. Você se vê no caminho certo? Me vejo. Mesmo a gente falando que professor, infelizmente, precisa ser mais valorizado. E precisa mesmo. Mas eu vejo que eu tô no caminho certo.
Eu até falo com meu esposo. Porque às vezes a gente escuta, Nicole, mas você é tão nova. Você quer mesmo ficar na área da educação? Eu não me vejo em outra área. Eu acho que a nossa vida é tão curta que pelo menos a gente, pra sair de casa, ficar o dia todo fora de casa, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta. Exatamente. Você fica mais tempo fora de casa, no trabalho, do que dentro da Do sua que própria casa. na própria Porque quando você tá casa. dentro de casa, ou você tá dormindo, ou você tá fazendo alguma coisa corriqueira, né? É verdade. Então você precisa fazer uma coisa que a gente gosta. A gente precisa sim pensar no salário, sim, mas principalmente no seu bem-estar. E você tá fazendo aquilo que você gosta, vai ser bem menos cansativo. Você teve muito incentivo, assim, você teve ou tem incentivo das escolas, das pessoas, das famílias? Ah, graças Como que é a família em relação a esse abraçar, né, da escola ou a você como profissional? Graças a Deus, eu só trabalhei com famílias bacanas. A família também não sabe Libras. E aí acaba assim, né? Igual essa família agora da Isabela, eles se inscreveram no curso técnico em Libras para aprender Libras para se comunicar com ela. A família? A família dela, para se comunicar. Eles são muito participativos. Cada conquista dela, ontem mesmo, nós fizemos um pequeno evento na escola, que aí convida os surdos para eles se conhecerem, tomar um café. E a família foi junto. E eles tiram foto, e cada sinal que ela faz, ai, que alegria, que não sei o quê. Então, assim, é uma família bem participativa. É porque você tem que preparar, a família tem que preparar a criança para viver neste mundo, né? Isso aí. Com as suas conquistas, através das suas conquistas, né? Mas também com muitos desafios, né? E a família da Isabela, eu tô falando mais da Isabela em si, porque é a aluna no qual eu trabalho hoje. Ela trabalha muito com a Isabela já com esse pensamento da Isabela se desenvolver para a Isabela ser independente. Não tem limite, tem? De assim, você limitar pessoas, eu quero fazer a profissão X, mas eu tenho essa limitação. Nenhum limite. Nenhuma, né? Inclusive, surdos casados, surdos que namoram, surdos que viajam sozinhos. Surdo igual a minha amiga Ellen, que é mestre em educação. Então, assim, não tem limite nenhum. A pessoa, ela só é surda, mas ela é capaz de qualquer coisa. Interessante isso. Fala alguma coisa pra mim em Libras. Vamos pensar. Vamos falar sobre o Dia do Surdo, que é um dia Isso. especial. Isso. Para as pessoas aprenderem Libras. Ótimo. Você Tá. pode ensinar também se você quiser, que nós estamos aqui para aprender. Ah, então vão. Ó. Oi, é assim. Ó. Oi, Oi. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Aí você tem que fazer assim. Dia, aham. Boa tarde. Boa tarde. O que é assim? Por Bom. que- Bom. Bom. Ah, tá. Que é também um sinal de bom. Uhum. Boa noite. Então, pode fazer a frase. Aham. Dia 26 de setembro é um dia muito especial para a comunidade surda. E eu quero que vocês que estão nos assistindo tenham a vontade de também aprender Libras. Porque se um dia você encontrar com uma pessoa surda, você saiba se comunicar. E ela vai ficar muito feliz. Só assim a inclusão vai acontecer de verdade. Muito obrigada. Ai, como é que eu faço pra continuar agora? Como é que eu falo que eu Ai, aqui toda vez, ó. É bonito, né? lindo demais? É bonito. Como é que eu falo que eu tô emocionada? Tô emocionada. Emocionada? Tô arrepiada. Nossa, é lindo demais. Gente, é lindo demais da conta. É lindo. É lindo. E você deve ter muito orgulho de ser o que você é, né? Eu me orgulho. E vou falar que eu me orgulho. Eu esse dia tava até conversando com meus alunos, que meus alunos do 5º ano já são na idade de 10, 11 anos. E eu sempre conto pra eles minha história de vida. E eu fui criada na Lagoa, fui criada no bairro São Miguel. E sim, tive uma família participativa,
porém uma família pobre, eu sou de uma família pobre. E eu poder, toda a minha faculdade, tudo, Vera, eu que tive que trabalhar para pagar. E poder, hoje, ver um aluno lá e falar assim, ai, tia Nicole, eu, quando crescer, quero ser igual a você. É para isso que eu formei. Para ver as crianças, ver o que eu e minha família teve que passar para chegar hoje. Pouca coisa que a gente conquistou, mas que foi com o nosso suor. E hoje poder ajudar essas crianças, que também, a maior parte dos meus alunos são crianças pobres. E você falar assim, estuda, porque eu estudei e consegui. E eu me sinto muito grata, porque mesmo sendo professor, e a gente sabe que o salário, que tudo não é valorizado, mas a maior valorização, ela tem que vir do meu aluno. E eu saber que eu formei, estou numa área onde eu estou ajudando uma família, onde eu estou ajudando numa comunicação de um aluno, estou sendo essa ligação para a comunicação. Então, assim, me deixa muito feliz, estou muito grata a Deus. E eu desejo demais aprender, passar, ensinar Libras. Eu até desejo muito que Guaçuí tenha um curso de Libras. Inclusive, para poder ajudar essas famílias, esses alunos, que eles precisam de um amparo, de um lugar que tenha. E que nos locais públicos tenham também um intérprete. A Isabela, minha aluna, ela vai até começar a catequese. A família dela é super na igreja. Eu estava até conversando com o pessoal da igreja, como que para conversar, para a gente ter também um intérprete. Uhum. Porque os surdos também vão na igreja. Exatamente. Então, assim, eles não são incapazes, não há limite. Só que eles precisam de ter uma pessoa para ser essa ligação para eles. E hoje tem tanto investimento, né? Por que não investir numa coisa tão séria, né? É verdade. Você investe em tudo. Você investe até naquilo que não precisa, né? É verdade. A gente sabe. Mas por que não investir numa coisa que é séria, que vai ajudar, que vai criar esse bem-estar, não só para a pessoa quanto para a família? Então aqui a gente conclama a todos vocês, autoridades, né, a olharem com mais carinho, né, para essas pessoas que querem tão pouco, gente, querem só se comunicar. Enquanto a gente tem isso com a maior facilidade, às vezes as pessoas querem ter acessibilidade, é uma coisa importante, ter pessoas para saber entender, porque os direitos das pessoas, elas têm que ser valorizados, têm que ser colocados em prática. Uhum. A Constituição está aí para isso, as leis, os decretos estão aí para isso. Quem sabe a gente consegue fazer com que as autoridades tenham esse olhar, né, para ver a necessidade da verdadeira inclusão. Porque você falar é muito fácil, mas o agir é muito mais bonito. Nicole, eu vou pedir a você, porque a gente já tá no finalzinho. Tá. Eu vou pedir a você para chamar as pessoas a assistirem o Pod G. Você pode fazer isso em Libras, por favor? Ai, adoro! Então vamos lá, ó. Vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no canal do YouTube, no Pod G. E se vocês sentirem vontade de aprender Libras, eu tenho certeza que será uma mudança na vida de vocês. Ai, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu espero, assim, que através do nosso canal de comunicação, a gente consiga ajudar um pouquinho, subir um pouquinho mais o degrau da conscientização das pessoas, tá? E a gente não fica só aqui, não. Nosso canal de comunicação, ele quer conscientizar as pessoas não só quanto ao surdo, mas na acessibilidade, na locomoção, né, nos direitos. Então vamos buscar de mãos dadas, juntos, a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam vistas, sejam olhadas, sejam respeitadas e sejam cada vez mais inclusas na nossa sociedade. Com certeza. É esse o nosso clamor. Com certeza. Não é? Então, gente, nós estivemos hoje aqui com Nicole Montoni Sarria e falamos sobre o Dia Nacional dos Surdos e também o do profissional em Libras, que a gente comemora dia 30 agora. Então, para vocês, todos vocês profissionais, o nosso muito obrigado. O Pod G tem o maior orgulho de saber que tem pessoas, de falar sobre esse assunto e ter pessoas que se sentem
com vontade de mudar o mundo através dessa profissão maravilhosa, né? Desse entender, desse coração. Então, a 90.5, ela agradece a todos os profissionais da educação, do profissional em Libras, né? Que está fazendo a diferença nesse mundo. Você sabe que você está fazendo diferença nesse mundo. Obrigada. E o mundo tem orgulho disso. Muito Tá obrigada. bom? Ficamos aqui com mais um Pod G. Esperamos vocês para semana que vem para um assunto bem bacana também. Encerra comigo, fazendo favor? Encerro. Então, estivemos com mais um Pod G. Obrigada e até a semana que vem. Eu que agradeço. Peraí, faltou uma coisa aqui. Ah, meu Deus. O que você quer falar, Wendel? Ah, meu Deus.